Salmo 71, 20, quem achou, diga amém. Tu, que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida, e me tirarás dos abismos da terra, aumentarás a minha grandeza, e de novo me consolarás. Feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Deus, por essa oportunidade linda que o Senhor me concede. O Senhor está no meio de nós, o Senhor está no meio da cidade, o Senhor está no meio da casa, e essa casa não é e não será abalada, porque o Senhor ajudará ao romper da manhã. Porque o rio, ó Deus, que corre do teu trono chega até esta casa, e podemos nessa noite sentir a presença do Senhor em nosso meio. Ó Deus, já te adoramos de formas variadas, o coral já louvou a mocidade, as irmãs, as crianças, meu Deus, os varões, a orquestra, o púlpito, já tivemos ministrações, e sentimos a sua presença, e nessa noite a tua palavra que nos edifica, que refrigera a nossa alma, a tua palavra que nos conduz à verdade, à vida eterna, a tua palavra que é lâmpada aos nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, que é conforto, que é consolo, que é bússola, meu Deus, para o desesperado, para o aflito. A tua palavra nessa noite será ministrada aos nossos corações. Fale conosco, não o que queremos, mas o que precisamos nessa noite, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. Se você glorificar, você pode sentar-se nessa noite. Esse salmo muito me intriga e me chama a atenção. Uma vez eu estava na faculdade e tínhamos que preparar um sermão para pregar. E foi a primeira vez que eu tive um contato com esse versículo e até hoje nunca saiu da minha mente. Tu, que me tens feito ver muitos males e angústias, me tornarás a ter vida. Nós estamos acostumados a ver ou a ter impressões daquilo que nos falam sobre Deus, como alguém que nos dá vitória, como alguém que nos tira da prova, como alguém que nos dá sucesso, como alguém que vai abater o teu inimigo e vai te exaltar. E eu frequento muitos congressos por ser líder da mocidade, e eu vejo que a parte da maior efusão do glória a Deus é quando nós ouvimos duas coisas: ou que Jesus vai te exaltar, que Deus vai te levantar, ou então que Ele vai abater aquele que te humilhou. A gente vibra porque Deus vai fazer algo bom conosco, e vibra porque Deus vai fazer algo ruim com aquele que nos desejou mal. E eu vejo muito isso, só que quando eu me deparo com esse texto, o salmista, e aí o editor está atribuindo a Davi esse salmo, vai dizer: tu que me tens feito ver. E talvez a expectativa de quem vai louvar esse hino do Salmo 71 é: tu que me tens feito ver muita exaltação, tu que me tens feito ver muitas coisas boas, muitas grandezas. Mas Davi vai por outro caminho e vai dizer: tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás dos abismos dessa terra. É paradoxal, é interessante, é intrigante, porque Davi no Salmo 71, ele está se apresentando como um senhor de idade. Se você ler o Salmo 71, ele se apresenta como alguém que o cabelo já está branco, que a força já está indo embora, e que ele já está cansado. No Salmo 71, o autor se apresenta como alguém que já viveu muito tempo e muitas experiências com Deus. E naquele momento, já que talvez ele teria que gozar de estabilidade, de paz, por conta de tudo aquilo que já tinha acontecido com ele, o que ele já tinha feito, agora Davi, o autor, se depara com uma situação complicada. Ele está em situação de crise. E quando nós estamos em crise, a crise nos leva à reflexão. O sábio disse que é melhor frequentar a casa de luto do que uma festa. Porque na casa de luto é que nós refletimos sobre as direções da nossa vida. A crise nos leva ao reflexo, ou à reflexão, a pensarmos quem somos, o que vivemos até agora e qual será o nosso destino.
E você encontra o salmista fazendo uma retrospectiva de tudo o que tinha acontecido na sua vida. Ele começa dizendo: o Senhor com grandeza atuou na minha vida. Desde o ventre da minha mãe o Senhor me tirou. Desde a minha mocidade o Senhor tem sido comigo um refúgio. E por duas vezes nesse salmo, no versículo 9 e no versículo 18, ele vai dizer: na minha velhice, os meus cabelos já estão brancos, as forças estão indo embora, não me desampares. Eu entendo e eu acho muito belo nesse texto que Davi, o guerreiro, Davi, o rei que era modelo de reinado, não apenas para a sua época, mas para muitas épocas seguintes, porque o profeta Isaías vai trazer um modelo de Messias, e quando ele apresenta o modelo de Messias, ele traz os moldes davídicos, ele vai dizer que seria um rei, o Messias seria do tronco de Jessé, nasceria um renovo, seria alguém que viria da linhagem de Davi, seria alguém na forma de reino de Davi. Por isso esperava o Messias como nos moldes de Davi. Mesmo Davi tendo essa grandeza, o medo de Davi, pelo que nós vemos no texto, não era de envelhecer. O medo de Davi não era de perder as suas forças. O medo de Davi não era que seus cabelos ficassem brancos. O medo de Davi não era de cansar e ter que passar o trono para outro. O medo de Davi não era perder a posição dele. O medo de Davi não era ter que dividir algo com alguém. O medo de Davi não era chegar numa posição de ter que ser carregado para um lado por não ter mais força de se locomover. Mas o maior medo que ele expressa nesse salmo é: Senhor, quando eu estiver na minha velhice, não desampares a minha vida. O medo de Davi não era envelhecer, o medo de Davi era envelhecer sem a presença de Deus. O medo de Davi não era perder o trono, não era deixar de ser rei. O medo de Davi era cansar-se a sua vida, os seus anos passarem, e ele sentir que Deus tinha desamparado. Mas ele vai dizer: ele tem me feito ver muitos males e angústias, mas o mesmo Deus é quem vai me levantar, me consolar e tirar-me dos abismos dessa terra. E o que eu acho lindo no texto bíblico é que o texto bíblico ele é muito sincero, porque Davi, e muitos anos depois se tinha isso, que Davi era um rei modelo. Tanto é que se você pegar as histórias dos reis que sucederam a Davi no Reino do Sul, você encontra Davi como parâmetro, para saber se um rei era bom ou se um rei era ruim. A Bíblia não analisa o rei pela sua grandeza bélica. A Bíblia não analisa um rei pelo seu poder de economia. A Bíblia não analisa um rei pelas suas negociações comerciais que trouxeram prosperidade a Israel. Haja vista, um dos maiores reis políticos e econômicos que Israel teve foi Onri, o pai de Acabe, que a Bíblia dedica poucos versículos para falar dele, e só fala mal. O padrão que se estabelecia para saber se um rei era bom ou era ruim, era o seguinte: e andou conforme Davi, seu pai, e buscou ao Senhor conforme Davi, seu pai. Ah, mas já estávamos na décima geração. Mesmo assim, se servisse ao Senhor, era remetido a Davi como modelo, e andou nos caminhos do Senhor, como Davi, seu pai. Da mesma forma, era o contrário. Quando o rei era um rei mau perante o Senhor, que não andava nos caminhos do Senhor, o comparativo era o mesmo. E não andou nos caminhos do Senhor, como fez Davi, seu pai, mas fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ora, Davi é um rei modelo, mas mesmo assim a Bíblia e o texto bíblico ela é muito sincero, porque não omite nada do que Davi fez. O texto bíblico poderia apresentar Davi como um grande homem sem erro, sem mácula, mas o texto bíblico faz questão de mostrar que Davi era homem. E não apenas Davi, mas os grandes heróis que nós temos e protagonistas de histórias do texto bíblico são apresentados como homens de Deus, mas mesmo como homem de Deus entraram em crises existenciais, tiveram medo, tiveram dúvida do próprio chamado.
choraram, sentiram dores, pediram a morte, pediram para que não fossem eles, Deus enviasse outro no lugar. Há mais nos heróis da Bíblia Sagrada, há mais deles em nós, ou há mais parecido com nós, do que nós podemos imaginar. Eu olho para o texto sagrado e encontro homens e mulheres que tinham fraquezas, que passavam tentações, que sofriam adversidades. Mas eu encontro dois elementos que eles tinham, que tocam a minha vida e me inspiram. Eles nos inspiram porque mesmo falhos como eram, a sua fé em momento de decisão era forte como a rocha. Eles passavam por diversas tentações e provações, mas o texto de Hebreus, o pregador vai dizer que eles fizeram tanta coisa, e mesmo nas fraquezas eles conseguiram tirar forças. A Bíblia não é feita de heróis intocáveis, a Bíblia não é feita de heróis inalcançáveis. Não, a Bíblia é feita de heróis, homens e mulheres que passaram e passariam pelas mesmas privações, provações e tentações que nós passamos, mas existia algo neles que precisa existir em nós, a fé no Senhor Deus Todo-Poderoso, que por mais que hajam adversidades, por mais vales que nós passamos, eu não negarei, eu não abandonarei, porque Ele está comigo no monte, Ele está comigo no vale, Ele é o meu Deus, mesmo que Ele me mate, disse Jó, mesmo assim eu o adorarei. Tá. Primeira coisa que nos inspiram é a fé. E a segunda é que Deus não desiste muito fácil de quem Ele quer. Sabe por quê? A primeira coisa que acontece no texto bíblico é toda vez que Deus se encontra com um homem, o homem entende quem ele é de verdade. Toda vez que Deus se encontra com um homem, o homem reconhece quem ele é de verdade. Deus apresentou-se numa sarça que ardia e não se consumia, para um moço, já dos seus anos avançados, que pastoreava as ovelhas do seu sogro. E ele viu aquela cena extraordinária. E quando ele vai se aproximando, uma voz brada e diz: Moisés, toma cuidado. Chega perto não, Moisés. Tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar é santo. E há um diálogo e um desenvolver, e Deus revela a Moisés o que Deus queria com ele. Só que nesse momento, Moisés esquece que por 40 anos, ele viveu no Egito, sendo educado de toda a cultura egípcia, e ele vai dizer para Deus: Deus, para mim não dá não, porque eu sou homem de palavras pesadas, eu não sou bom para negociar, não sou bom para falar, Senhor, eu não consigo ir. E aí sabe o que Deus fala para Moisés? Eu sei que você não consegue, Moisés, mas quem falou que é para você ir sozinho, Moisés? Moisés, eu vou contigo, Moisés. Isaías está no templo e de repente ele tem uma visão. E a glória do Senhor é manifestada, e toda vez que a glória do Senhor se manifesta, o homem reconhece quem ele é. Isaías grita: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos virão o Rei, o Senhor dos exércitos. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, um dos serafins pegou uma tenaz, com uma tenaz uma brasa viva. E sabe o que eu acho lindo, pastores? É que o serafim, para tocar na brasa, pegou com a tenaz. Ele não ousou pegar com as mãos, pegou com a tenaz. E quando ele desce, ele toca nos lábios de Isaías e diz: purificado estão os teus pecados, e é tirada a tua iniquidade. Ei, quando eu me encontro com o sagrado, quando eu me encontro com Deus, eu reconheço quem de fato eu verdadeiramente sou. E quando eu reconheço, a glória do Senhor é manifestada. Eu sou avivado, eu sou cheio, eu sou tocado pela brasa do altar, e o nome dele é glorificado, ele me enche. Alabando, chore, mandacai.
Ora, a história vai mostrar que esses homens tinham insegurança, mas Deus não desistiu deles. Deus vai dizer para Elias: Elias, através do seu anjo, come aí, porque o caminho é longo. Elias come e volta a dormir. E o anjo acorda e diz: Elias, a ordem que eu tenho para você é para comer. E não é para dormir, é para andar. Porque com a força dessa comida tu caminharás. Quando Deus se revela ao homem, o homem reconhece quem ele verdadeiramente é. E quando eu reconheço quem eu verdadeiramente sou, dá vontade de ir embora. Porque quando eu chego na casa de Deus e entendo que esse lugar é santo, eu me envergonho de quem eu sou. Quando eu entro nessa casa, quando eu subo no altar do Senhor e reconheço quem eu sou, eu me sinto envergonhado de quem eu era, de quem eu sou, e como o Senhor, pela sua misericórdia, ainda tem me guardado e sustentado-me na sua presença. Quando eu reconheço quem verdadeiramente eu sou, e digo: Senhor, eu não sou presbítero, eu não sou isso, eu não tenho os meus cargos, eu não sou reconhecido dessa forma, não, eu sou miserável, pobre, pecador, eu preciso da misericórdia, eu vejo a glória de Deus descendo, me envolvendo, porque o Senhor envolve-se pelas nossas fraquezas, e nos edifica, Ele é quem nos edifica. O salmista está fazendo uma reflexão, uma retrospectiva, pastor Arnaldo. E ele está dizendo: nós já passamos por tanta coisa, Deus. O Senhor já me livrou de cada uma. E crise faz a gente criar retrospectivas. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que o profeta Isaías teve uma dura missão: falar para o rei que ele ia morrer, só isso. Deus falou para Isaías: Isaías vai lá para Ezequias e diz para Ezequias que o tempo dele acabou, manda só ele organizar a casa. E aí alguns vão entender que era pecado, mas não era, Ezequias não tinha sucessor. Ô Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E o Ezequias vai lá, coloca a consciência dele para trabalhar, deitado no leito, vira para a parede e diz: Senhor, vamos fazer uma retrospectiva junto? Vamos pensar junto? Lembra-te como eu andei na tua presença. Lamandore manda calabachai. Não importa quantos sejam os teus anos na presença, o que importa é como você tem aproveitado estes anos na presença. Talvez você tenha 20 anos e quem tem 5 já aproveitou mais do que você. Talvez você tenha 30 anos de evangelho, como eu tenho de vida e de evangelho. E talvez quem chegou agora com 2 anos de evangelho já aproveitou muito mais do que você. E talvez a tua retrospectiva é uma página, meia página, porque não tem muita história para contar. Mas talvez alguém que chegou agora, que a gente fala, chegou agora, já quer sentar na janelinha, já tem quase um livro escrito de retrospectiva de experiências com Deus. Não importa o tempo, não importa qual seja a longevidade dos teus anos com Deus, o importa a qualidade e a intensidade que você tem vivido com Deus. Sabe por quê? Porque quando chegar a crise, o momento de dor, o momento de se lembrar, você se lembra e vira para a parede e diz: Deus, vamos comigo, vamos lembrar de quantas vezes eu andei na tua presença. Eu olho para esses homens que estão à minha retaguarda, eu olho para essa igreja que está à minha frente, para essa galeria que está acima. Eu não conheço a história, como diz o pastor Diniz, Jesus conhece a história e quer dar continuidade à história. Eu olho para os irmãos que têm mais idade do que eu, cabelos brancos que eu honro, eu admiro. Eu não conheço a história, eu não conheço quais foram as particularidades com Deus, mas eu tenho certeza que quando dobra os seus joelhos e diz: Senhor, lembra-te, a Bíblia diz
diz que há um memorial diante de Deus. A gente esquece da história do outro e quer ser lembrado da nossa. A gente não honra a história do outro e quer que alguém honre a nossa. A gente não respeita a trajetória do outro, mas só porque sou eu agora. Agora é a minha vez, e deixa quem passou, passou, agora é a minha vez. Ei, não, eu tenho que honrar quem passou. Sabe por quê? Porque quem passou tem história com Deus. Eu sou muito novinho, estou engatinhando na fé, estou aprendendo agora. Mas quem já esteve aqui, agora quem sabe os anos passaram, já contribuíram muito para a obra. Mesmo que não seja aquele fervor hoje como era. Quem sabe aquele crente que chega na igreja, dá glória a Deus quietinho, dá um aleluia cansado. Ah, mas eu olho e desprezo, eu olho e não dou valor. Mas quando ele vira para a parede e diz: Deus, lembra de quantos anos andamos juntos, o céu respeita, a eternidade respeita. Eu sinto Deus, eu sinto Deus, eu sinto Deus, eu sinto Deus, eu sinto Deus. Ô irmão, a oração de Ezequias chegou rapidinho, pastor João Filho. Isaías não tinha nem saído da casa, estava no pátio. A voz brada diz: Isaías, vai lá. Por que, Senhor? Fala para Ezequias que a retrospectiva aqui no céu é rapidinha. No Globo Report não, aqui é segundos. Ele pediu para eu puxar o arquivo do céu, Isaías. Ô Isaías, eu puxei o arquivo e fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos à história dele. Sabe qual foi outra? Está lá um cidadão de 85 anos, que recebeu uma promessa há 45 atrás. Só esperando, pastor Arnaldo. Bom, chegou a vez de Judá receber a terra. Bom, chegou a vez de Judá, agora acho que Josué vai lembrar de mim, né? Só tinha eu e ele aquele dia que sobrou, o resto morreu tudo. Ele tem que lembrar, pastor. E aí uma família consegue uma terra, outra terra, e está lá o Caleb. E de repente, quando ele percebe aquela divisão, ele está vendo que talvez a idade dele não está ajudando na distribuição, porque ali só tinha chefe de tribo, jovens, de 40 anos para baixo. E aí o Caleb chega e o Josué: Josué, vamos ter uma conversa aqui, Josué. Josué, você lembra de um dia da nossa história, que nós dois garotos, Josué, 2 garotos, fomos enviados junto com mais alguns homens, junto com 10, para olharmos a terra. Lembra? Lembro. Você se lembra que eu gostei de Hebrom? Lembro. E quando nós voltamos, os apressados dos nossos irmãos voltaram com um cacho de uva nas costas. E os irmãos olharam admirados aquele cacho de uva. Eu gosto de parafrasear isso. Os irmãos olharam admirados aquele cacho de uva. E está todo mundo feliz, pastor Jeremias, porque olha que uva gloriosa. Imagine o que não dá lá naquela terra. Aí sempre tem alguém para te jogar para baixo. Sempre tem alguém que você chega contando vitória, e alguém vai dizer: ih, rapaz, isso é ruim. O irmão trabalha a vida inteira para comprar um carro, e ele estaciona no pátio da igreja, todo feliz que ele quer mostrar para todo mundo. Eu não sei se ainda existe essa prática, mas como eu estou 30 anos na igreja, eu me lembro dos irmãos chegar com a chave do carro e pedir para o pastor orar pela chave do carro. Eu lembro disso. Ainda é feito? Eu lembro disso. Chegava com a chave do carro e pedia para o pastor orar. E aí eu vejo aquele irmão chegando com muita alegria com aquele carro. E de repente está lá o irmão do lado. Rapaz, 1.0 esse carro, rapaz. Tinha coisa melhor não, rapaz. Você pagava 3 mil a mais aí, você pegava 1.4. Franco da Rocha, rapaz, só tem subida. Graças a Deus Perus não tem, mas Franco da Rocha só tem subida e descida.
Eu sou de Franca, eu não sou daqui. Aí o irmão que chegou todo entusiasmado, ele tira o carro do pátio e estaciona lá fora. Porque ele chegou alegre, mas sempre tem alguém para colocar os defeitos. E aí chega 2 homens carregando o cacho de uva nas costas. E aí a alegria e a euforia toma conta de Israel, da congregação. E aí chegam os homens dizendo: rapaz, vocês gostaram do cacho de uva? É bonito. Viram o tamanho deles? Agora imagine o tamanho dos homens que pisam essa uva para fazer vinho. Proporcionalmente igual. Pega a nossa uva e pega o homem que pisa. Pega essa uva. Imagine agora o tamanho de quem trabalha com essa uva. A Bíblia diz que caiu um pranto em Israel. Moisés e Arão não tiveram o que fazer. A Bíblia diz que ficaram sem reação. E aí chegam os 2 jovens lá, Josué e Caleb. Ei, calma aí, não foi o Senhor que nos trouxe até aqui? Não foi Ele que nos livrou da mão do Egito? Não foi Ele que abriu o mar vermelho? Não foi Ele que fez a gente passar a seco? Em momentos de crise é hora de fazer retrospectiva e de lembrar tudo o que Deus fez até hoje, porque é o mesmo Deus que fez, continuará. O mar fechou, o Egito caiu. Ele nos deu as nações vizinhas, fomos guerreando. E agora vocês estão com medo do quê? Se o Senhor se agradar de nós, entraremos nessa terra. E aí eu abro um parênteses para dizer algo que eu estou morrendo de vontade de falar, pastor Ivaldo. Alguém escreveu essa semana que a gente incomoda. Tadinho dele, ele nunca leu a Bíblia. Porque Jesus já tinha avisado isso para a gente. Jesus falou: vocês vão ser odiados de muita gente, vai ter pai entregando filho, vai ter filho matando pai, vocês vão ser odiados, vão ser entregues à morte. Olha, vai ter muito escândalo, vai ter muita coisa, mas não preocupa não, porque esse é só o começo. Mas eu tenho uma palavra de esperança no meio da crise. E qual é a palavra de esperança no meio da crise? Mas o que perseverar até o fim, mas o que perseverar até o fim, mas o que perseverar até o fim, será salvo. Eu não me interesso se eu incomodo alguém, continuarei incomodando, porque o meu alvo é céu, o meu alvo é céu, eu quero ir para o céu. Se Ele se agradar de nós, entraremos na terra. Se Ele se agradar de nós, entraremos na terra. E aí a congregação de Israel fica irada com Josué e Caleb. Pegam-se pedras. Está lá Moisés e Arão no canto, quem sabe triste, chorando. E o texto bíblico deixa bem claro. Está Caleb e Josué rodeado pela nação de Israel. E quando pegam em pedras para apedrejar, oh meu irmão, como eu gosto de Deus, como eu gosto do livro sagrado. A Bíblia diz que naquele momento o céu se abre, a glória de Deus desce no meio da congregação. E eu fico imaginando Josué e Caleb aqui, o povo lá para apedrejar. A glória de Deus desce e diz: aqui não, aqui não. Aí Moisés já fica cheio de Deus, né? Está lá quietinho, mas quando a nuvem desceu na congregação, ele já se levanta, o povo cai as pedras de um, cai a pedra do outro. E está lá Josué e Caleb atrás da nuvem, escondido. Está lá Josué e Caleb atrás da nuvem. Sabe o que Davi disse? Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que tenha passado o perigo. Josué e Caleb estão lá escondidos à sombra das asas, porque tem perigo. Mas quando tem perigo, a sombra das asas, ela nos alcança. O texto diz que Deus chama a Moisés para uma conversa em particular e diz: Moisés, está vendo aquele moço ali? Gostei dele, Moisés. Josué, ele já é o líder, mas eu gostei daquele moço também. Talvez a história dele era para ser uma história como qualquer outra, pastor Fernando. Mas ele fez algo diferente. Deus fala para Moisés: Moisés, gostei daquele moço. Faz o seguinte, fala para ele que a terra que ele pisou é dele. E
aí está lá Caleb, já nos 85 anos, lembrando dessa historinha bonita. E dizendo, ô Josué, você esqueceu de mim, Josué? Você não lembra do que a gente passou, Josué? Pois é, Josué, passaram 45 anos, mas o meu vigor é o mesmo, a minha força é a mesma, o meu jeito de lutar é o mesmo. Ô Josué, e tem outro, eu quero Hebron. E eu sei que lá tem gigante, mas tem o seguinte, Isaías vai profetizar alguns anos à frente, e vai dizer que, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. É só para quem espera, é só para quem espera, é só para quem espera, é só para quem espera. Retrospectiva no momento de crise. O texto diz que, eu quero concluir, te situando o momento que Davi estava vivendo. Era um momento de idade, mas era um momento de crise. Isso me remete a 2 Reis, capítulo 15, versículo 7. Quando o filho de Davi, por nome de Absalão, ele desce até Hebron, dizendo que vai pagar um voto, junta uma comitiva com eles, e alguém grita, Absalão é rei sobre Israel. A mensagem chega para Davi, e Davi ouve a mensagem, não esboça nenhuma reação controversa, não vai à guerra, não chama o exército, simplesmente chama os seus homens e diz, vamos embora daqui, porque eu sei quem é que está fazendo isso. Embora que ali há um contexto que precisamos entender e não há tempo para isso, Davi peca, é confrontado pelo profeta, e ele diz que para o homem que tomou a ovelha daquele pobre que só tinha uma, deveria ser restituído 4 vezes. Aquele homem que tomou deveria pagar 4 vezes, quadruplicadamente. E aí nós vemos Davi sofrendo da mesma medida que ele disse que aquele homem deveria sofrer. Mas há algo que naquele texto mostra um Davi que eu preciso me espelhar. Um homem que no meio da adversidade, ele aceita ser guiado por Deus. Nós louvamos, e foi louvado aqui, sobre o Deus que nos guia, cantamos, aonde guiar-me meu Senhor, eu seguirei. Mas nem sempre queremos ser guiados por Deus, quando a vontade de Deus não está parecida ou não é relacionada com a nossa vida. Queremos ser guiados por Deus quando acreditamos que Deus vai nos livrar da morte, que Deus vai nos dar a bênção, que Deus vai restituir tudo que perdemos. E até algo interessante, diz assim que nós cantamos, restituir, eu quero de volta o que é meu. Mas algumas coisas nós não pedimos para Deus, não podemos pedir para Deus restituir, porque tem coisas da nossa vida que é melhor deixar bem longe de nós, porque se for restituir tudo que a gente quer de volta, irmão, misericórdia das nossas vidas. Mas quando nós queremos a vontade de Deus, temos que nos submeter ao caminho que o Senhor nos levará. E o Salmo 23, ele coaduna, ele está junto com o Salmo 71, porque o Salmo 23 é o Salmo do pastoreio. Davi, se lembrando do tempo de pastor, ele está compondo o hino e dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E olha que cenário lindo Davi vai descrever, ele está me fazendo deitar em verdes pastos, ele guia-me mansamente às águas tranquilas, ele refrigera minha alma, ele guia-me pela vereda da justiça. Ah, se o Salmo 23 acabasse aí, pastor Elivaldo, era maravilhoso, era só coisa gloriosa, mas Davi vai dizer que mesmo andando com esse pastor, ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, ele não está dizendo, ainda que Deus só me leve por esses caminhos bons, e eu resolva ir para o vale de sombra e de morte, não, é o mesmo Deus que me conduz pelos lugares bons, pelos lugares de deleite, é o mesmo Deus que me levará por caminhos de sombra e de morte, mas não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E no Salmo 71 ele vai dizer, aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. É a mesma palavra, tanto no português como no hebraico, que vai trazer uma mensagem dentro dela. Consolar no sentido de proteger,
Consolar no sentido de apiedar-se. Consolar no sentido de tomar a dor. E o que eu acho glorioso nesse texto é que o Senhor e o Davi está dizendo, não foi que Deus me abandonou na hora mais difícil, Ele está dizendo, foi Ele quem me fez passar pela hora mais difícil. Nós começamos, em algum momento da nossa vida, perguntar para Deus o porquê de algumas coisas. Depois fomos ensinados que não deveríamos perguntar o porquê, e sim o para quê. Deus, para que o Senhor vai fazer isso? Qual é o teu plano? E quando não tem porquê e não tem para quê? Quando é que simplesmente acontece? E como é que eu vou justificar uma mãe que perdeu um dos seus filhos, carbonizado, e eu vou dizer para ela que tudo tem um para quê, e Deus tem uma motivação naquilo? Como é que eu vou dizer isso? Se o próprio Jesus disse que nesse mundo tereis aflições. Não significa que tudo tem um para quê de Deus. E eu não estou tirando nisso a grandeza de Deus, não. Eu estou dizendo que Deus me permite passar por tudo que um ser humano normal tem que passar, por todas as adversidades. Ser crente não me dá imunidade de nada. Ser crente não me garante prosperidade, servir a Deus não me garante casa própria, servir a Deus não me garante emprego nas mais altas empresas, servir a Deus não me garante estabilidade financeira, servir a Deus não me garante que não verei dificuldades conjugais, não garante, não me dá garantia, não me dá imunidade, mas o que me dá, sabe o que é? É que eu sei que na hora da dor, na hora da angústia, na hora da aflição, eu passo, mas junto comigo está Jesus dizendo, eu estou contigo, 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 mas está doendo, Senhor, estou contigo, Senhor, para mim não dá, estou contigo, aguenta. Davi está dizendo, eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Não significa que o perigo não chega, chega, mas a sombra das suas asas estão me guardando e me fazem passar. Preciso encerrar, mas eu preciso te dizer algo. Existem coisas que acontecem na nossa vida, de coisas boas, que a gente só pode dizer, isso foi Jesus quem fez. Não tem outra. Só pode ter sido Ele. Mas também acontece cada coisa esquisita com a gente, né? Eu conheço um irmão que foi um dos meus pais na fé na igreja. E quem é crente desde criança sabe que na nossa vida a gente é adotado por pessoas, mesmo os meus pais sendo evangélicos, a gente é adotado em épocas da nossa vida por pessoas que nos dão abrigo, que nos aconselham. E eu tenho um irmão, um senhor, pastor de uma igreja, e de repente ele subiu ao monte para orar, e quando ele desceu, ele começou a tossir. No outro dia ele amanheceu sem voz, e faz exame, e é diagnosticado com um câncer na mucosa. Um câncer, um tumor maligno, e o médico diz, isso é muito estranho. É óbvio que é estranho, é crente. Por que é estranho? Porque esse câncer só é acometido, em geral, e estudos dizem isso, em pessoas que fumam a vida inteira. E faz 35 anos que esse pastor aceitou a Cristo e deixou de fumar. E o médico diz, há algo mais estranho nisso, é que esse tipo de câncer é raro, e quando é diagnosticado, nunca se encontra o foco do câncer. E quando se detecta o foco do câncer, é porque todo o corpo já está tomado pelo câncer. Mas o seu caso foi um caso raro, a médica dizia para ele. Porque o teu câncer ficou escondido atrás da mucosa, que forçou as cordas vocais e você perdeu a voz. E por ter perdido a voz, você procurou um médico e descobriu que estava com câncer. Se o câncer não tivesse feito isso, a
você conviveria com ele alguns anos e quando descobrisse, os teus dias já estariam contados e você morreria. Mas por causa disso, nós vamos te operar e a tua vida vai voltar ao normal. Mas esse resumo que eu dei foram 2 anos. Entre 1 e 2 anos. Sabe o que eu quero te dizer? O mal chega. A angústia chega. O perigo chega. As adversidades chegam. Mas quando eu sinto o perigo perto de mim, eu louvo como os varões cantaram. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor, ao meu redor. Com seu amor, tão puro e bom. O quê? Ele é quem cuida de você, Ele é quem guia você. Ainda que você passe por vales de sombra e morte, Ele está contigo. Fique de pé, queridos. Eu não sei se Deus está te guiando por partos verdejantes, por águas tranquilas, ou nesse momento se você está sendo guiado por vales de sombra e de morte, mas eu quero te dizer que faz parte do caminho. Logo o vale passa e volta de novo para o monte, mas o que é mais importante é que no vale, é que no monte, é o mesmo guia, é o mesmo pastor, é quem te dirige, é o Senhor Jesus. Rapidamente, tem alguém para aceitar, receber Jesus como seu Salvador nessa noite? Entrou alguém aqui que ainda não conhece a Jesus, não aceitou Jesus como seu Salvador, quer confessar a Cristo como seu Salvador nessa noite? Há alguém aqui? Se tiver, levante a sua mão. Jesus quer mudar a tua vida, e não é uma mudança física apenas, mas é uma mudança espiritual, quer dar direito à vida eterna a você. Se não tem, que Deus possa continuar abençoando a igreja. Feche seus olhos. Senhor, eu oro com a tua igreja nessa noite. Oh Deus, como tu és bom. É tão bom que nos faz passar por adversidades. E mesmo assim passa conosco. Deus, essa palavra fala comigo, Jesus, essa palavra fala conosco. Eu não posso, Senhor, te adorar só quando eu estou nos montes e nas águas tranquilas, mas eu também te reconheço quando eu estou no vale de sombra e de morte. Ó Deus, contempla o coração da tua igreja, porque sairão vidas deste lugar e chegarem em casa, no trabalho. O problema é que vieram, ó Deus, pedir socorro aqui, continuará lá. Mas Senhor, eu creio que sairão nessa noite aqui fortalecidos pela tua palavra, e sabendo que ainda que a prova esteja difícil, é só uma noite, vai passar. Eu não sei quanto é que vai durar, mas vai passar. E enquanto não passa, o Senhor passará conosco a noite toda. O Senhor passará conosco a noite toda. E quando chegar o amanhecer, nós passaremos contigo o dia todo. Oh Senhor, fortalece as nossas forças, para que os vales e os males não tirem a nossa esperança em Ti, e que possamos estar edificados na Tua palavra. É o desejo da minha alma. Obrigado, Senhor. Deus abençoe.